Será que os híbridos plug-in são o melhor entre os dois mundos? Ou é só uma solução fajuta? Para descobrir, eu trouxe cada versão do novo BMW 5 Series, a elétrica, a gasolina e a híbrido plug-in. Eu vou rodar com os três numa série de estradas, rodovias e ruazinhas e veremos exatamente quanto custa rodar e ter um. E talvez não seja o que você espera. Pior corrida que eu já perdi. E também vamos comparar os três para mostrar as diferenças entre a versão a gasolina, a elétrica e a híbrida, e eu vou dizer exatamente qual comprar e qual evitar. Eu sou o Matt Watson e essa é a CarWow. Mas vem cá, por que eu tô fazendo isso, hein? Bom, porque no papel, os híbridos plug-in parecem bons demais para ser verdade, né? Custam menos que um elétrico equivalente, dão isenções enormes para os donos e são mais ecológicos que os equivalentes à gasolina, né? Fora que os consumos prometidos são surreais. Mas será que é mesmo um exagero? Bom, para descobrir, eu vou rodar os mesmos 100 km para ver quanto de combustível e energia eles vão usar, com a bateria carregada para o melhor resultado. Depois vamos fazer a volta sem bateria para ver a diferença. Afinal, é a situação que muito dono de híbrido enfrenta ao pegar a estrada com eles, né? O Série 5 a gasolina e o i5 elétrico também vão competir na mesma rota, e aí fica uma comparação justa, e veremos qual é o melhor: gasolina, 100% elétrico ou o híbrido plug-in. E eu também vou te mostrar quantos quilômetros dá para você rodar só no elétrico nesse híbrido plug-in, para poder fazer valer a pena o custo extra em relação ao 520i normal. E é chocante. Esse é o preço de revenda atual de cada um deles. Apesar do preço de compra ser mais em conta, a venda de carros a gasolina tem caído aqui, enquanto a de elétricos e híbridos mais caros tem subido. E tem um motivo-chave para isso: os impostos. O governo oferece altos descontos, especialmente se for veículo comercial. Uma pessoa com a menor alíquota pagaria por 3 anos incríveis 19.849 libras pelo 520i, e isso no caso é apenas o imposto que vão pagar. Já pelo híbrido, teriam que pagar apenas 7.139 libras para a Receita Federal. Já pelo i5 elétrico, os impostos totais são de apenas 3.559 libras. Mas mesmo com o governo empurrando para os elétricos e híbridos mais em conta, embora isso seja verdade para carros de empresa, para o resto da galera eu duvido que seja o caso. Mas eu quero ver exatamente como. Agora eu vou descobrir até onde dá para rodar nesse híbrido plug-in só no elétrico. Eu botei um modo aqui que mostra a bateria. Aqui dá para você ver que ele chega até uns 120 km por hora no elétrico e ele entrega mais ou menos 50% da potência só no elétrico. Eu acho que se eu pisar mais fundo, o motor principal vai dar partida e aí é para pegar leve com o pedal, né? A ideia é ver o quão longe dá para ir só no elétrico, sem combustão. A BMW diz que ele faz entre 95 a 103 km só no elétrico, e a bateria tá cheia aqui, tá usando uma autonomia de 98 km. Mas enfim, bora sair e ver no que dá isso aqui, enquanto a gente tá aqui é só pra garantir que essa linha nunca passe dos 50, então é pra tomar cuidado. Ele até que dá bastante força, viu? Até essa marquinha aqui. Eu acho que essa é a ideia do recurso, né? Que você possa usar como autonomia extra. Tipo, que você possa rodar só de boinha no elétrico, né? E quando precisar de mais performance, aí tem o motor a gasolina mesmo, ou se forem pegar a estrada, não tem que se preocupar com a bateria nem nada, né? Afinal, tá com um todo 952 km de autonomia. E claro que dá pra encher rapidão em qualquer posto de gasolina. Até o momento, esse híbrido plug-in tá sendo incrível, viu? Mas será que eu ainda vou mudar de ideia ou não? Antes de continuar, uma aula de história rapidão. Existem 3 tipos principais de híbridos: semi-híbridos, autorrecarregáveis e híbridos plug-in. Tecnicamente, o 520i é um semi-híbrido. Ele tem uma bateria e um motor de 18 cavalos, só para ajudar, mas que não roda só nele. Basicamente, só usa a energia recuperada dos freios mesmo e usa na parte auxiliar, e para dar um impulso extra quando você pisar fundo. Os semi-híbridos também reduzem um pouco as emissões de CO2. Depois nós temos os autorrecarregáveis, tipo o Toyota Prius original, que usa um motor a gasolina e um elétrico mais forte que tem tração independente ou combinada, o que varia com a superfície. Eles se recarregam através da frenagem ou usando o motor como gerador. A maioria deles aguenta rodar em baixa velocidade só no elétrico por curtas distâncias. E quando você pisa fundo para ir mais rápido, o motor a combustão dá a partida e vai fundo. Agora, os híbridos plug-in, que surgiram no começo dos anos 2000, com o BYD F3 DM e o Chevrolet Volt.
Eles têm baterias maiores com carregamento externo para dar mais autonomia, melhor consumo e menos emissões. Geralmente passavam dos 15 km só na eletricidade e aguentam desenvolver até 110 km por hora, também só no elétrico. Eles têm mais performance porque os motores elétricos são ainda mais fortes que os autorrecarregáveis. E a BMW foi pelo lado híbrido plug-in nesse 530e, que tem uma bateria de 19,4 kWh e teoricamente faz até 103 km de bateria cheia. Diferente dos antigos híbridos, o novo BMW tem várias técnicas para maximizar a autonomia, o que dá um trabalhinho para se acostumar. De cara ele é ótimo de se dirigir, é macio, é silencioso, as suspensões são bem boas. Eu curti. Eu tô com uma regeneração aqui no alto, o que faz ele frear automaticamente. Opa, eu achei que ia. Bem no finzinho. O freio automático foi só no final aqui. Então, ele tem um sistema adaptável que sente quando você vai colando no carro da frente, vai aumentando a regeneração automaticamente. Tá vendo aqui a marquinha logo aqui, ó? Então você mal encosta no freio e ele freia pra você e no jeito mais eficiente pra recarregar a bateria, né? É a mesma coisa no i5 e os freios de híbridos e elétricos tendem a ser bem durinhos, né? Mas esses daqui não são tão ruins, viu? Vai ser interessante comparar com o 520i, que só tem freio de fricção normal. E como a gente tá numa estrada aqui, bora ver a direção dele. Estamos chegando numa curvinha mais fechada. Se eu me jogar, será que vai, não? Opa, regeneração, hein? Até que percebeu que eu tava indo pra curva, porque tá ligado no GPS e tudo mais, ele foi reduzindo automaticamente. A gente fez aquela curvinha a 78 por hora, 80 por hora mesmo, né? E ele segurou muito bem. Eu acho que o peso a mais dele atrapalha se você forçar demais, mas desse jeito você vai acabar tomando multa, né? Então, pra grande maioria, ele já é bem potente, até onde eu sei aqui. Eu vou dirigir outros dois em breve pra ver como se saem, mas eu já não gostei de umas coisinhas no 530e. Eu tô aqui com todos os sistemas de segurança, aí se você for queimando faixa, ele treme o volante, fica meio bravo, sabe? Então os carros mais modernos vêm com alertas de velocidade, de faixa e tudo mais, isso é pra sua segurança. Mas às vezes é um porre, né? Então eu vou ver se dá pra desligar isso aqui. Acho que deve ser difícil de fazer enquanto eu dirijo, mas é quase sempre o caso, né? E você tem que fazer isso toda vez que liga. Ai, saco. Cadê o botão? Ei, BMW! Desativar assistente de faixa. Não há assistentes de direção ativos no momento. Ei, BMW! Desativar aviso de velocidade. Ok. Agora irei desativar o... Bom, hein? Ei, BMW! Desativar alerta de saída de faixa. Tem certeza de que deseja desativar o alerta de saída de faixa? Sim, estou certo disso. Até porque eu tenho que desviar daquele saquinho ali, olha lá. Olha lá, viu? Já serviu. Foi bem na hora certa, hein? Eita, foi quase. Quase que eu liguei o motor aqui. Ok, agora vamos testar as suspensões pra valer. Essa é uma das piores estradas aqui em Oxford. É horrível. Mas mesmo ele não tendo amortecedores ajustáveis, o que eu não deixaria de ter nele, tá totalmente de boa. Mesmo passando numa poça enorme dessas, as rodas são grandinhas. Eu notei uma coisinha nesse híbrido aqui. Ele até que parece ser bem pesadinho, viu? Mas ele é mesmo, né? Pesa seus 2.000 quilos até. E outra coisa que eu notei, e eu não curti muito aqui, é que algumas peças parecem meio mal feitas pra um 5 Series, sabe? Tipo, só a pegada das setas. É de plástico, parece um carro japonês dos anos 90, sabe? Vou te falar que as setas do meu antigo X5 de 2002 eram bem mais chiques que essas aqui. Mas felizmente a direção não tem nada de vagabunda. Pode não ser esportiva, mas o peso a mais não afeta no conforto. Nessa hora eu já estava chegando na rodovia, então troquei para 520i. Só um pouquinho, só para comparar com o híbrido plug-in. E eu já notei a diferença de cara. Ele parece mais esportivo, né? Mais ágil. Parece mais leve do que o híbrido plug-in, afinal ele é bem mais leve, né? E por isso ele traz uma pegada muito mais legal. E mesmo sendo mais esportivo, as suspensões são tão boas quanto. Essa parte da estrada aqui é horrível, ó, tá super de boa pra mim aqui. E já dá pra ver que perto do híbrido plug-in, que o motor tá sempre ligado, né, claro, você consegue escutar um pouquinho, sim. Isso incomoda? Até que não. Ele só não é tão sereno quanto o híbrido plug-in lá no modo só elétrico. Mas eu nem noto. O barulho vem mais dos pneus, na verdade. O híbrido plug-in é mais potente, já que tem o motor elétrico dando aquela forcinha, né? Mas eu vou pisar fundo aqui. Nem parece mais lento, viu? É porque não tá com tanto peso também.
Eu mal posso esperar para ver a diferença na prática, quando eu tirar o 0 a 100 por hora. Talvez a diferença não seja tão grande quanto a gente espera. Mas o aumento no peso traz outro efeito colateral, e é sobre as emissões. Como eu já disse, os impostos deles são calculados em cima das emissões de CO2 em gramas por quilômetro. O 520i faz 132 gramas, o 530e faz só 14 gramas, e o i5, obviamente, faz 0 grama. É isso que sai de CO2 do seu escape, que não existe, é claro. Mas não para por aí, não. Se quiserem um veículo bom para o meio ambiente, não levem só em conta as emissões de CO2, mas também as emissões oriundas da produção do veículo em si, o que tem de ser maior com carro elétrico e híbrido, já que eles pedem mais materiais, como lítio, cobalto, cobre e níquel para as baterias. E isso tem um impacto ambiental enorme. Por exemplo, na produção do 520i, 11,1 toneladas de CO2 são produzidas. Com o 530e, esse número passa para 14,6, e com o i5, temos 17 toneladas de CO2 na atmosfera durante sua produção. Com isso, você pode comprar um 520i e rodar por quase 26 mil quilômetros até que tenha emitido tanto CO2 quanto levou para fazer um 530e novo. E esse número pula para mais de 43 mil quilômetros para o i5. Mas enfim, de volta ao teste do híbrido. Ok, a gente tá aqui na rodovia, tô precisando de mais forcinha, mas tem que segurar. Até que tá de boa, viu? Eu aposto que tá acelerando feito um 5 Series original, com o motor mais fraquinho. Mas quando você tá na rodovia aqui, tipo agora, né? E precisa dar uma ultrapassada, o jeito vai ser usar o motor a gasolina mesmo. Então eu vou ter que fingir que tô num carro fraco antigo e planejar as minhas ultrapassagens com antecedência. Sabe o que é meio chato? É que ele não tem controle de cruzeiro. Não vem de série. Isso é meio chato, viu? Tipo, você já teria controle de cruzeiro num Yaris, de entrada da Toyota. E esse BMW caro não tem. É sempre sobre os extras. No caso, os extras que vão te fazer pagar. Mas eles estão no negócio pra fazer dinheiro mesmo, né? E não só fazer carro. Aliás, obrigadão ao Steven James, da BMW, por emprestar esse carro aqui e o 520i. Eles são parceiros da CarWow. Olha que interessante, ó. Quando eu tô dirigindo normalzinho e acelerando, mesmo não passando dessa marca limite aqui, ele faz um barulho tipo motor a gasolina cortando giro, mas sem engasgar, sabe? Aposto que é sintético. Bora só conferir nossa viagem aqui, pra ter certeza que eu tô só no motor elétrico mesmo. Então 34 quilômetros, com um total de 34 no motor elétrico. Isso! Tá dizendo que eu tenho mais 61 só no elétrico aqui, então já se foram 34, o total de 95. E tava prometendo um 100, né? Então até que tá perto. Isso na rodovia, né? Que é o pior lugar pra motor elétrico. Já a gente chega na cidade aqui, que é o forte deles, e é provável que a autonomia aumente. Ok, chegamos em Oxford, vamos ficar só a 50 por hora, ou talvez até 30. Bora só dar uma conferida aqui na autonomia. Tô aqui com 43 km restantes de bateria. Bora ver como é que tá o nosso i5 agora. Opa, tô aqui com 86% de bateria, que dá uns 458 km de autonomia, cara. E o 520i, como é que tá seu tanque aí, cara? Tá dizendo que ainda aguenta uns 910 quilômetros e o ponteiro nem saiu do lugar ainda, cara. Então tá quase cheio. O meu ponteiro do tanque de combustível também não, então tá de boa. O interessante é que, mesmo sem usar nada de gasolina, a autonomia total dele tá ainda um pouquinho menor que a do 520i, né? Tá em 899 quilômetros. Essa sim é a Oxford que eu conheço, hein? Olha lá. Uau! Saudade da faculdade. Eu lembro quando era jovem, tomando sol. Devendo 50 mil, né? Tô com 26 km de autonomia do motor elétrico. Bora ver o quanto que a gente já foi. 66,9 km. Vamos dizer que foram 67, vai. Então temos 93 de autonomia ao todo, só no elétrico. Ele entrega mesmo a autonomia elétrica prometida, então, né? Mas, será que o i5 entrega sua autonomia elétrica prometida ou não? A BMW afirma que ele aguenta até 601 km de bateria cheia. Já rodamos 67. Então, se o que a BMW previu está certo, ele deve estar com autonomia de 534 km. E aí, i5, como é que tá a autonomia restante, cara? Então, tô aqui com 82% de bateria restante, cara. Parece significar que ainda tenho 410 km aqui. Olha que interessante isso, né? Como que eles acertam nesse híbrido e não no carro elétrico? E eu só tô rodando no elétrico aqui, né? Olha aqui, ó. Eu decidi passar pro i5 um pouquinho, pra ver eu mesmo, né? Uma coisa que você nota aqui, dirigindo o i5, é a performance a mais. Quando você pisa fundo,
ele pega impulso na hora. Tipo, ele te joga no banco imediatamente e é mais gradativo na frenagem também, que acelerando, como os de combustão. E é, sem dúvidas, mais impressionante. Outra coisa interessante aqui é que, por algum motivo, mesmo sendo mais pesado, as suspensões cooperam mais aqui. Talvez porque estejam com mais peso, né? Aí trabalham um pouquinho a mais, não sei. O interessante em comparação com o 520i é que eu noto mais o barulho do vento, já que não tem o ronco do motor. E o estranho é que, por algum motivo, mesmo sendo mais pesado que o híbrido, a direção parece melhor. Talvez porque o peso fique mais embaixo por causa da montagem das baterias, né? Ele só não parece tão ágil quanto o 520i mais leve. Olha só, se eu quisesse conforto, eu iria nesse i5. Mas se fosse pela experiência esportiva, eu definitivamente iria no 520i, que meio que deixa o lado híbrido plug-in à deriva, na terra de ninguém. Tipo, bem no meio. Mas talvez o lado forte do 530e seja ser mais barato de usar. Afinal, tá bem perto da autonomia prometida, mais do que eu esperava. E quando voltamos, depois de testar o i5, notei que o híbrido plug-in ainda tinha altos 877 km de autonomia total. Ei, carinha do 520i, como é que tá a autonomia aí, cara? Tá dizendo que ainda tem 880 km restantes, e parece que ainda tá de tanque cheio. Ah, então tá um pouquinho na frente, né? Mas eu já deixei mais acirrado aqui. Veremos como vai ser mais tarde quando a minha bateria acabar. E nem vai demorar muito, viu? Ainda faltam 10 km da minha rota aqui, mas tá dizendo que eu só tenho mais 8 km de bateria restante, então eu mal posso esperar pra ver o que vai acontecer. Se assim como nos elétricos tem uma autonomia reserva, ou se assim que bater o zero, a gente já vai ter o motor principal em ação. Ele ainda não deu partida, mas eu tô doido pra ver quando que isso aí vai acontecer. A gente tá só com 3 km restantes, já foram 87 km, então vamos ficar com um total aí de 90 km. 1.5 restantes já foram 88,5 e tá nessa marca um tempão, viu? É, a gente bateu os 90 km, tá, é isso aí. Acabou a bateria, mas eu não senti o motor ligando ainda, então deve ter uma reservinha, né? Tipo 100% elétricos também. É, agora foi. O motor deu partida. E aí ficou cinza aqui, ó. Então foram 90,6 km e agora a gente tá contando apenas com a gasolina. Isso são 88% da BMW pro modo só elétrico dele. Ou seja, o 530e faz uma média de 4,7 km por kWh, o i5 6,3 km por kWh e o 520i 16,9, ambos muito perto do prometido. Ou seja, a viagem do i5 foi a mais barata, depois o 530e e por fim o 520i, o mais caro. Assim você tem que rodar só no elétrico no 530e por quase 9 anos, percorrendo 113 mil quilômetros para compensar o valor a mais em relação ao 520i. E se já achou ruim, o i5 levaria quase 25 anos e mais de 320 mil quilômetros para compensar ser mais caro que o 520i. Mas é claro que o elétrico e o híbrido plug-in têm mais descontos do que a gasolina. E mesmo assim, ainda seriam 5 anos para compensar o preço do 530e e mais de 14 para o i5. Isso tudo no melhor cenário para o elétrico e para o híbrido, carregando em casa de boinha. Se for usar os públicos, vai sair por bem mais, e em breve eu mostro o quão mais. Mas antes, bora comparar as performances, e vamos ver se a BMW mente sobre o 0 a 100 por hora. O 520i promete um 0 a 100 por hora em 7,5 segundos, mas eu tô sentindo que ela manda melhor, hein? – 6,67 segundos. Nada mal, hein? Ok. Esse ronco falso tá fazendo ele parecer mais rápido. Só que, opa, calou minha boca, hein? Mandou bem. 5,26. Por fim, vamos pro 530e, que deve fazer um 0 a 100 por hora em 6,3 segundos. Mas tem um porém. A bateria tá zeradinha da Silva. Ficou uma mistura de barulho de motor e de água. Fez 6,4 segundos, ou seja, 0,1 a menos do que o prometido, e um pouquinho mais rápido que o 520i. Mas não foi muito justo, né? Será que se eu carregar a bateria um pouquinho, fica mais rápido ou não? Já que o motor elétrico vai empurrar aqui? Ou será que vai segurar a carga de reserva para manter a parte híbrida? Bora usar um pouquinho aqui para regeneração? Eu espero que dê para fazer o motor elétrico pegar aqui. Essa ideia não é tão rápida, mas é mais rápido do que usar um carregador público.
coisa que eu já vou descobrir. Mas por hora, bora ver se eu melhoro esse 0 a 100 por hora. Tá, pegou uma carguinha aqui. Bora ver se faz diferença, né? Opa, 6,28. Não mudou muita coisa. E eu perguntei à BMW o porquê. Disseram que mesmo com a bateria zerada, ele ainda segura um pouco de reserva, para dar força total se você pisar fundo. O que explica por que os dois 0 a 100 por hora foram parecidos. E como o peso a mais das baterias afeta na frenagem, hein? Bom, vamos estabelecer uma base com o mais pesado, o i5. Quantos metros leva para parar a 100 por hora? Agora vou pisar forte nos freios. 36 metros. O 530e pesa esse tanto. Bora ver como isso afeta os freios. E lá vai. Opa, 34 metros, melhor que o i5, hein? Até então, menos peso é melhor. Então espero que o 520i ganhe, né? Já que só pesa isso aqui. Foi ok. 36 metros. O 530e mostra até a melhor combinação de fricção, regeneração e peso, e por isso parou na menor distância. Mas agora está na hora do segundo teste de autonomia. Vamos pegar a mesma rota de antes, para ser justo. A diferença é que o híbrido tá com a bateria zerada agora, que é o pior dos cenários para o nosso 530e. E mesmo com 0 km restantes no motor elétrico, ainda dá para usá-lo para economizar gasolina. Tá, então só por reduzir aqui, ó, já encheu um pouquinho da bateria, olha só. Aí quando for para eu sair, isso aqui vai ficar azul e não naquele rosa esquisito. Ou seja, vai sair com o elétrico e não com o principal. Tá, vai, bora sair? Não, o motor ligou na hora, hein? Me deu um pouquinho de carga aqui e... foi só isso aí. Tá basicamente feito um híbrido normal, né? E não um híbrido plug-in. Tipo, a gente pode dar uma carguinha na bateria, freando ou na descida, porém, vai ser interessante ver quantos quilômetros ele acumula só rodando normalzão. E eu acho que nem vai na real, vai ficar só quase sempre zerado aqui. Mas bora ver, né? Opa, olha, eu só soltei o acelerador aqui, indo de 100 para 65 e já carregou 2 km na bateria. Então bora usar isso aí, né? Pra subir a autonomia. Já tá em 7,9 km por litro, acho que vai subir. E deve estar subindo agora, já que tá rodando só no elétrico, né? Só que, durou pouquinho. Toda a carga, todos os 2 km se foram assim. E tá caindo de novo, olha lá. Onde é que esse número vai parar, hein? Será que ele vai pelo menos chegar perto do que tava no 520i ou não? O interessante é que a gente tá rodando aqui do mesmo jeito que a gente tava só no elétrico. E eu sei que eu tentei segurar pro motor não ligar e tal, só que eu nem tô acelerando tanto, mesmo sem isso no meio. Então vai ficar bem justo mesmo, viu? Ok, voltando aqui pra rodovia, tá com uma média de 11 km por litro, então pra pegar a estrada e tal, um elétrico não se dá muito bem não, viu? Mas... é aí que o motor a gasolina entra em cena. Aqui, ó, tá subindo. É nisso que os motores a combustão são bons, viu? Em manter uma velocidade constante. Ô, 520i, como é que tá os seus quilômetros por litro aí, hein? Tem quase 15 km por litro. Ah. E aí fica a pergunta. Por quê? Será que melhora ou piora, hein? Ao chegar na cidade, o sistema híbrido vai ajudar? Será que vai ter carga ou não? Sei lá eu, bora ver lá. Tá subindo, subindo, subindo. Já foi boa parte da rodovia aqui, tá com uma média de 13,7 km por litro. Ô 520, como é que tá o seu consumo médio aí? 17,1 km por litro. Opa, interessante, hein? Tô chegando quase lá até. Esse carro tá melhor do que eu esperava, viu? Oi, 5, como é que tá o consumo médio de energia aí, hein, cara? Opa, então, tá dando 6,6 km por kWh agora. Então, apesar de ter rodado bastante na rodovia, em que os elétricos são menos econômicos, o i5 estava se saindo melhor do que no meu primeiro teste. E também estava melhor do que o i5 que eu testei ano passado, que entregava 5,9 km por kWh. Mas por quê, hein? Bom, pode ser a temperatura. Hoje o clima não tá muito bom. E os elétricos são melhores no calor. Mas quando eu testei o outro i5, estava mais frio, o que resultou em mais consumo com um aquecedor e tudo mais. E também porque as baterias não funcionam muito bem no frio. Mas deixando a temperatura de lado no teste, comecei a sentir um certo calor por dentro, chegando no centro de Oxford. Opa, pera, não vai... Eita,
Senhor, a rua não é sua, é pra ficar pra lá. Eu sei, eu fiz besteira. Raio humano, né, cara? Foi mal. Felizmente, nenhum acidente. Mas já me fez pensar no seguro. Afinal, isso é bem importante nos custos de uso. Então, eu peguei alguns exemplos na GoCompare de seguro para os três. E esses seriam os valores. E olha que é o mesmo chassi, então por que o seguro do híbrido é mais caro? Eu conversei com eles e disseram que nos cálculos da seguradora, um dos principais fatores é o custo de eventuais reparos necessários. E é mais fácil e barato achar peças para carros a gasolina. Fora que as oficinas sempre entendem mais. Já os elétricos e híbridos pedem peças mais específicas e tendem a ter disponibilidade limitada, por serem raras, assim como precisam de especialistas para mexer. E tudo sai da seguradora. E mesmo com o seguro mais caro, a complexidade do 530e até que tem um lado bom. Então a gente estava rodando devagarzinho aqui, tendo que parar bastante. E meu consumo médio nesse híbrido plug-in tá em 13,4 km por litro. Ele até que não caiu tanto aqui, né? Perto do que estava na rodovia, com o motor a gasolina no seu lado mais eficiente, que eu imagino que deva ser para eles, viu? 520, como é que tá a sua média de quilômetros por litro agora? Meus quilômetros por litro médios caíram para 16,1 quilômetros por litro. Então a autonomia do 520i caiu em 1 km por litro no trânsito pesado. Já o do 530e só caiu em 0,3 km por litro, o que me deu esperanças de chegar mais perto até o final. E tinha mais coisa boa chegando. Olha só que legal, ó. Mesmo eu estando com a bateria vazia aqui, a gente conseguiu rodar 17 quilômetros desses 57,1 que a gente já rodou só no elétrico. Deve ter sido a regeneração, né? Estamos em 90 quilômetros e quando a gente estava no elétrico deu para rodar 90,6. Vamos ver como é que fica o consumo quando bater esse número. Aí, 90,6, 13 km por litro. E olha que legal, a 31,7 só no motor elétrico. Como é que tá aí no BMW 520i? Tô com 15,9 km por litro. E como é que tá o consumo do i5? 6,3 km por kWh. Tá bem parecido com o que deu na ida. Ou seja, foi um teste justo. Até pro 530e híbrido sem bateria. E quanto que essa volta custou, hein? Bom, pro i5 e pro 520i, deu na mesma de antes. Mas já sem bateria, minha viagem no híbrido plug-in pulou de 1 libra e 36 cents para 9,35. Se você rodar 13 mil km por ano e não carregar seu híbrido, vai te custar 1.135 libras a mais para rodar. E como o consumo estava pior do que no 520i, você não queria compensar o preço dele, independente do quanto rodar. Porém, vira outra história para carros de empresa. Os descontos e impostos são tão grandes que dá para rodar no 530e por mais de 640 mil quilômetros sem recarregar. São 16 voltas ao mundo, e os custos de combustão e impostos serão menores que os de um 520i. Já se tentar economizar mais recarregando, talvez veja uns probleminhas. Agora é hora de corrida de bateria. O i5 aguenta carregar em até 205 kW e está num carregador de 150 kW, que é o mais rápido que a gente tem por aqui. Já o híbrido carrega em até 11 kW, que só tem entrada AC. E a gente conectou num carregador de 11 kW mesmo. Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar o 520i até um posto de gasolina, vai encher o tanque de gasosa e vai voltar, e aí a gente vê quantos quilômetros de carga os dois vão ter pego. Tá pronto aí, Rory? Pronto! Vai, paga. Não. Não tá pegando aqui não. Será que isso aqui vai, não? Esse foi... Foi aí? Foi. É, probleminha típico, né? Tipo, recarregar. Nem sempre dá certo, né, o carro. Rory, tá pegando aí ou não, cara? Não. Quer procurar um que funciona? É, né? Está pronto? Sim. Ok, bora ver se agora carrega, hein? Vamos lá. Aqui pegou. Calma lá. Processando. Pegou. Pode ir. Que comece a corrida. Que trabalheira, hein? Típico de carro elétrico, né? Ai, não tem onde carregar agora. Ah, não, o que vamos fazer? Ai, que peninha. Vai ter que ser combustível mesmo, né? Feito uma pessoa civilizada, né? Poxa, como é demorado, não é? Sinto que estou desperdiçando minha vida. Só tá carregando a 6 kW, é isso? No Zap Map dizia que era 11 kW isso aqui, cara. Por que tá só a 6 kW isso aqui? 100% às 22h59? Acho que nem tá carregando isso aqui. Ainda tá com 0 km. Quem dera a gente tivesse
Mais tempo de sobra, né? Tá fazendo som de carregamento. Mas tá tão devagar isso aqui. Ah, presos no semáforo vermelho. Isso vai ferrar nossa corrida, né? Ai. Era pra ter subido pelo menos um kmzinho, cara. Ah, eles chegaram. Parou. Olá, para o relógio. Você apareceu do nada, mano. Ok, pro carregador. Acabou, Rory. Bora ver quantos km subiram aqui. Aê! Olha só. Quantos km subiram no seu, hein? Subiram 60 quilômetros. Isso a 11 kWh. Quantos quilômetros subiram no seu aí? Só tipo uns 230 aqui. Demorou quanto? Uns 5 minutinhos. Adivinha quanto subiu o meu? Acho que uns 5. O que você acha? Não pode ser menos que 15. 1. Minha pior derrota numa corrida. Eu fiquei mais triste ainda depois de ver o preço. Esses carregadores grid de 11 kW custam 49 centavos por kWh. Já o de 150 que usamos no i5 custam 75 centavos por kWh. Já a gasosa para o 520i custou 1,63 por litro. E baseado nisso e no consumo que obtivemos, o 520i é o mais econômico de se rodar. Durante um ano e 13 mil quilômetros, você gastaria 1.240 de gasolina. Já o i5 custaria 380 a mais em eletricidade, e mesmo rodando a 530e só no motor elétrico, ainda custaria 110 libras a mais por ano do que o 520i. E pode ser por isso que o híbrido e elétrico da 5 Series desvaloriza mais que o modelo a gasolina. Esse é o tanto que dá para perder comprando um novo e vendendo em 3 anos, com quase 40 mil quilômetros rodados. E com isso só podemos concluir uma coisa. Se for para ser seu carro pessoal, eu não escolheria o híbrido plug-in, e nem mesmo o i5 100% elétrico. Eu iria pelo modelo simples. Eu iria no 520i. O bom e velho a gasolina. É isso aí. Eu diria que os motores a combustão ainda estão com tudo.